A maioria dos relacionamentos entre mães e filhos são considerados saudáveis e cuidadosos, que buscam o elo de maternidade e segurança, mas não neste caso. Depois da trágica morte da sua mãe, o Ed Gein passou a esquartejar e dissecar a pele com restos mortais que ele roubava de caixões no cemitério. Tudo isso para atingir o que ele considerava perfeição, ser a sua própria mãe. O nome dele era Edward Gein e sua mente perturbada levou à existência de inúmeros filmes de terror conhecidos e renomados até os dias de hoje. Conheça agora o caso. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora. Hoje com uma sugestão que deixaram aqui nos comentários de um vídeo meu. Eu pesquisei sobre a vida do Ed Gein e ele tem bastante semelhanças com aquela série que tá bem alta do Netflix, falando de um outro serial killer, que é o Jeffrey Dahmer, se eu não me engano. Como sempre, no começo do vídeo vou pedir pra vocês não se esquecerem de deixar um like aqui pra mim e também de se inscrever no meu canal, porque me apoia muito aqui na divulgação dos meus vídeos. Eu tô preparando uma semana de Halloween aqui pra vocês, que vai ser lançado no mês de outubro, então vai ser uma semana inteira de vídeos, vão ser 8 vídeos de segunda a segunda, então já se inscreve aí pra você não perder esse especial de Halloween que tá chegando. Eu espero muito que vocês gostem, fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Edward Theodore Gein nasceu dia 27 de agosto de 1906 em Wisconsin, nos Estados Unidos. Ele ficou conhecido popularmente como Ed Gein ou até mesmo como o açougueiro de Plainfield, lugar onde ele morou na sua adolescência e onde os seus crimes ocorreram. Ele tinha um irmão mais velho chamado Henry George Gein e morava com a sua mãe Augusta Gein e com seu pai chamado George Philip Gein. E a vida da família não era nada fácil. Durante toda a sua infância e adolescência, o pai do Ed Gein era um homem alcoólatra abusivo e que tinha dificuldades de manter um emprego fixo por causa do seu vício. Eles não tinham uma boa condição financeira e muitas das vezes era a mãe dele quem tinha que sustentar os filhos e também a casa. Apesar dela não gostar do seu marido, Augusta era uma mulher muito religiosa, ela chegava a ser fanática e por isso ela não poderia se desfazer do seu casamento, já que era proibido pela sua religião, que era luterana. Como eu falei, a Augusta era uma mulher muito religiosa e por isso o Edward e o seu irmão Henry tinham uma vida muito reclusa, porque a Augusta não aceitava que os seus filhos fizessem amizade com outras crianças, e ela chamava todos que não eram da sua religião de pecadores sem salvamento que iriam arder no inferno. E ela tinha o costume de repetir aquilo diariamente na cabeça dos filhos dela desde quando eles eram pequenos. Ela reservava um tempo todas as tardes para eles lerem a Bíblia juntos, e ela sempre fazia questão de ler versos do Velho Testamento, que falava sobre morte, assassinato e castigo divino. Então eles nasceram e cresceram nessa doutrina super rígida que a mãe deles impunha na vida deles. Ela falava constantemente para os filhos dela sobre a imoralidade natural do mundo e ela acreditava que todas as mulheres, exceto ela, eram naturalmente prostitutas e instrumentos do diabo. O pai do Ed Gein tentou vários trabalhos diferentes ao longo da vida e até mesmo chegou a abrir a sua própria empresa, mas acabou não dando certo, então ele vendeu essa empresa e eles foram embora da cidade em 1915. Eles foram embora para viver em uma fazenda super isolada na cidade de Plainfield. Foi lá onde eles moraram o resto das suas vidas. Nessa época o Ed tinha 9 anos e na escola ele era descrito como um bom aluno que tinha ótimo talento para leitura, mas que era muito tímido e tinha uns costumes bem esquisitos, como por exemplo rir muito em voz alta sem nenhum motivo aparente. As pessoas diziam que ele ria das suas próprias piadas e ficava lá rindo sozinho na escola. E por isso ele sofria bullying na escola, porque ele era um menino com umas atitudes meio esquisitas. O Ed e o seu irmão não eram autorizados pela sua mãe a fazer mais nada além de ir para a escola e voltar para a fazenda deles. E lá na fazenda eles ajudavam na manutenção e nos cuidados da casa. E a Augusta se aproveitou daquele local isolado onde eles moravam para afastar os filhos dela de outras pessoas, porque, segundo ela, outras pessoas poderiam influenciar mal os filhos dela. Então os meninos deixavam a fazenda apenas para ir até a escola e quando eles voltavam, passavam o dia todo fazendo tarefas na casa. Com o passar dos anos, o Ed se tornou cada vez mais devoto da sua mãe. Já o Henry, que era o irmão mais velho, com o passar dos anos começou a perceber que toda aquela doutrina da mãe deles era um exagero, e ele passou a não mais aceitar tanto o que a mãe dele falava, e isso começou a gerar constantes atritos na família. Anos mais tarde, em 1940, o patriarca da família, o Philip, veio a falecer com 66 anos de idade, por causa de um ataque cardíaco causado pelo alcoolismo. Depois disso, o Ed, com 34 anos, e o Henry, com 39 anos, tiveram que começar a fazer bicos pela cidade para ajudar a sustentar a família. Foi quando o Henry conheceu a sua namorada, que já tinha 2 filhos de um outro casamento.
Isso obviamente irritou muito a mãe deles, que era muito religiosa. A Augusta não aceitava o relacionamento do seu filho com uma mulher que já tinha 2 crianças de um outro casamento. Já o Ed, nessa época, fazia pequenos bicos como babá de algumas crianças das famílias das fazendas vizinhas, que confiavam no Ed por ele ser um homem simpático, educado e cuidadoso com as crianças. Apesar disso, as famílias também contratavam o Ed para arrumar coisas quebradas na casa ou coisas que precisavam de consertos. Algumas famílias, inclusive, deixavam o Ed comer na casa deles como forma de pagamento pelos serviços prestados. Em 1944, o Henry e o Ed estavam trabalhando na fazenda, queimando os arbustos do local quando ocorreu um acidente. Na ocasião, o fogo acabou se espalhando e fugiu do controle deles. Foi necessário chamar o corpo de bombeiros próximo da fazenda para apagar as chamas. Depois do fogo ter sido apagado e no meio daquele caos todo que o incêndio gerou, o Henry simplesmente desapareceu e ninguém sabia o paradeiro dele. Com o passar das horas, sem o Henry dar qualquer sinal de vida e desaparecido misteriosamente, o Ed falou com os bombeiros que ajudaram a apagar as chamas e também falou com a polícia que ele precisava de ajuda para procurar pelo irmão dele, porque ele tinha desaparecido durante o incêndio. Foi então realizada uma busca intensiva na mesma noite do acidente para tentar localizar o Henry. Eles contaram com a ajuda de moradores, também com a ajuda de corpo de bombeiros e da polícia. Somente depois de horas de busca, o Henry foi encontrado morto no mesmo local onde houve o incêndio horas mais cedo. Não se sabe a causa ou a hora exata da morte, mas ele já estava morto há algum tempo até ele ser encontrado durante aquelas horas de busca que foram feitas para localizar ele. E o mais estranho de tudo é que o Henry não tinha sinais de queimaduras pelo corpo ou então nas suas roupas. Então isso significava que ele não morreu durante o incêndio. Inicialmente falaram que talvez ele tivesse morrido pela mesma condição do seu pai, por um ataque cardíaco, mas como ele foi encontrado com o rosto virado para o chão e coberto por lama, o legista registrou a morte como asfixia. Nenhuma investigação foi conduzida para tentar esclarecer aquela morte repentina e nenhuma autópsia foi feita. A polícia simplesmente registrou o caso oficialmente como um acidente. Foi relatado anos mais tarde que, na verdade, o Henry tinha marcas de contusão na cabeça quando foi encontrado caído de bruços. Então alguém tinha acertado a cabeça dele, fazendo ele cair no chão e provavelmente ele tinha se asfixiado na lama. Porém, como não houve nenhuma investigação na época, a causa da morte foi colocada como um acidente e permaneceu assim. Logo depois da morte do seu filho, a Augusta teve um AVC que fez ela ficar paraplégica até a sua morte. O Ed era quem cuidava da sua mãe enquanto ela estava viva durante todo aquele ano, e além disso, ele tinha que cuidar da casa da fazenda e também da mãe dele que estava doente. Todas essas tarefas o excluíram ainda mais de qualquer convívio com outras pessoas. E é dito que foi nessa época que o Ed passou a tratar os locais onde a sua mãe ficava como uma espécie de santuário sagrado. Por exemplo, por mais que o restante da casa ficasse sujo, tudo imundo e bagunçado, o Ed sempre fazia limpezas diárias no quarto da sua mãe até ficar impecável. Nessa época ele também passou a se interessar por livros de anatomia, o que fez ele ter um certo conhecimento sobre o corpo humano. A morte da Augusta ocorreu depois que ela teve um segundo derrame, o que levou à sua morte em 1945, aos 67 anos. E é dito que isso afetou diretamente o comportamento do Ed, porque a Augusta era a sua única amiga e sem ela ele ficou completamente sozinho. No enterro dela, o Ed parecia bem desesperado, falaram que ele chorava sem parar por não aceitar a morte da mãe dele. Depois da morte da Augusta, o Ed teve que trabalhar por conta própria, ele continuou fazendo bico de babá para que ele pudesse manter a fazenda nos próximos anos. Uma curiosidade é que anos mais tarde as crianças que ele cuidava disseram como achava a casa do Sr. Gain muito esquisita. Elas falavam para os pais dela que tinha cabeças de humanos, pele humana dissecada e também objetos feitos de corpo humano pela casa. Porém, os pais das crianças não acreditavam no que as crianças falavam, eles achavam que fazia parte apenas da imaginação delas, né? Coisa de criança falar. E aí ninguém acreditava no que as crianças diziam e ficava tudo por isso mesmo. E há suspeitas de que o Ed Gein tenha começado a matar em 1947, quando algumas pessoas começaram a desaparecer ao longo dos anos nas redondezas da fazenda. Depois da morte da Augusta, alguns psiquiatras e alguns antigos moradores de Plainfield disseram que o Ed parecia ficar sempre muito interessado nas mortes das pessoas da cidade. Ele inclusive gostava de participar dos enterros de pessoas que eram conhecidas, não eram próximas dele, eram apenas meros conhecidos, e também de visitar muito o cemitério e os túmulos das pessoas que acabavam de ser enterradas. As pessoas não conseguiam entender os motivos do Ed ficar visitando os túmulos, mas foi comprovado mais tarde o porquê desse fascínio pelos mortos.
Devido às circunstâncias da morte do Henry, o irmão mais velho do Ed, nunca ter sido completamente solucionada, existe a suspeita até hoje que o Ed tenha matado seu próprio irmão em alguma briga. Por conta da rebeldia do Henry de não ouvir os mandos da mãe deles, o Ed não aceitava isso, ele achava que o Henry tinha que escutar a mãe deles, assim como o Ed fazia, ele acatava tudo que ela falava quando ela era viva, e também por conta das terras da fazenda. Anos depois, o George Hart, que estudou o caso do Ed, escreveu que era possível e provável que a morte do Henry foi estilo a história da Bíblia de Caim e Abel. Mas não tem provas que favoreçam essa teoria de que o Ed matou o Henry, apenas tem o fato de que o Henry e o Ed brigavam bastante desde a morte do pai deles, por conta do relacionamento conturbado entre o Henry e a Augusta, a mãe deles. E também existe essa suspeita porque o Henry ele foi morto com um golpe na cabeça, então alguém fez aquilo. Outra suspeita de que o Ed esteja envolvido na morte do seu irmão foi porque no dia que o irmão dele morreu, depois de horas de busca pelo Henry, que estava desaparecido, o Ed afirmou para os policiais com total certeza de que o corpo do seu irmão estava próximo de onde um incêndio havia ocorrido, e realmente o corpo dele estava onde o Ed falou. Agora entrando realmente no caso, nos assassinatos que o Ed cometeu ao longo dos anos, em 1954, a Mary Hogan foi uma das mulheres que desapareceram depois da morte da Augusta, e acredita-se ter sido a primeira das vítimas do Ed Gein. Ela era dona de um bar local e muito conhecida por ser uma mulher vulgar. Ela falava muito palavrão, dizia coisas sobre mortes e assassinatos e não se importava nem um pouco com religião. E era muito incomum esse comportamento em mulheres na época. O Ed Gein passou a frequentar o bar dela com bastante frequência por um tempo e é dito que ele tinha um interesse estranho por ela, que poderia ser um interesse sexual ou então uma repulsa que ele tinha, mas que de alguma forma fazia com que ele lembrasse da imagem da mãe dele. Até que um dia, um cliente entrou no local, no bar dela, e encontrou o bar coberto de sangue e com dinheiro jogado no chão. A Mary Hogan não foi encontrada no local e ninguém sabia o paradeiro dela. Na época, o Ed Gein não era um dos suspeitos do desaparecimento da Mary e não chegou a ser questionado pela polícia sobre o caso. Então a polícia seguiu outras duas pistas que não levaram a lugar nenhum e a mulher ficou desaparecida. 3 anos depois, em uma manhã de 16 de dezembro de 1957, uma mulher chamada Bernice Warden, de 58 anos, que era dona de uma loja de ferragens, simplesmente desapareceu. Um homem que morava próximo do local estranhou a Bernice não abrir sua loja naquela manhã, como ela fazia todos os dias, mas algumas pessoas pensaram inicialmente que a loja estava fechada porque era a temporada de caça de servos na época, e o filho dela sempre participava dessa temporada de caça, então acharam que ela tinha acompanhado o filho dela na caça. Não foi percebido nenhum sinal de movimentação na loja até o período da tarde, quando o filho dela, chamado Frank Warden, que era delegado xerife da cidade, retornou da caça que ele estava fazendo naquela época do ano e encontrou a loja da mãe dele vazia e com a caixa registradora aberta e manchas de sangue no local. O Frank chamou a polícia e disse aos investigadores que o Ed tinha estado na loja na noite anterior e que ele tinha prometido retornar na manhã seguinte para comprar um refrigerador. Eles então verificaram o caixa da loja e encontraram um recibo de vendas de um refrigerador que tinha sido emitido naquela manhã. Então isso colocava o Ed como principal suspeito e a última pessoa que tinha estado na loja. No mesmo dia, o Ed foi preso. A polícia foi até a fazenda dele para investigar o local e foi lá onde eles encontraram dentro do depósito de lenha, que ficava ao lado da casa, o corpo de Bernice Warden pendurado de ponta cabeça. Ela estava com os tornozelos presos nas vigas do teto e sem a sua cabeça. Ela tinha sido decapitada. Ela tinha sido baleada com um rifle calibre 22 e seu corpo tinha sido mutilado. Tinha sangue espalhado por todo o local. Era uma cena assim de terror. O Ed Gein foi levado para a prisão no mesmo dia, mas ainda era necessário fazer uma investigação no resto da casa dele, que estava completamente suja e mal cuidada, e além disso não tinha eletricidade no local. Então a polícia investigou a casa do Ed Gein em completa escuridão e usando apenas lanternas de mão. E para o terror da polícia, lá dentro foi encontrada uma cena de filmes de terror. Foi encontrada na casa uma enorme quantidade de esqueleto de cabeça humana que era usado como tigelas e copos. Tinha um colar feito de mamilos de mulheres. Tinha também cadeiras e abajures que eram feitos de pele humana. Eles encontraram também uma calça feita com pele de perna humana. Máscaras feitas de rostos de pessoas mortas e pendurados nas paredes da casa como enfeites. Tinha lábios de mulheres que foram retirados dos corpos e feitos de cordão e colocado na cortina. E também várias partes de diversos corpos humanos que a polícia inicialmente acreditava terem sido vítimas do Ed Gein. No meio do entulho de sujeira e de vários restos mortais, a polícia encontrou uma sacola de papel e dentro da sacola estava uma máscara feita com o rosto de Mary Hogan, que havia sumido há 3 anos. Seu crânio foi encontrado dentro de uma caixa. A cabeça da Bernice Warden foi encontrada dentro de um saco de pano e seu coração estava dentro de uma bolsa de plástico.
em frente ao fogão do Ed Gein. E no quarto da mãe do Ed Gein, eles estranharam inicialmente que o local estava em completo estado de preservação e parecia que o Ed tinha cuidados meticulosos para manter o quarto limpo. Então é como se lá fosse realmente um local intocável para o Ed Gein. E foi lá, no quarto dela, onde eles encontraram uma estranha vestimenta, que foi criada através de junção de várias partes de corpos humanos. Então tinha de fato uma roupa feita de corpo humano, feita inclusive com o torso de uma mulher. E o mais bizarro de tudo é que essa vestimenta de corpo humano tinha sido criada para representar a Augusta. Então o Ed fez essa roupa de pele humana e se vestia com ela para representar a mãe dele. O Ed Gein assumiu que sentia muita saudade da mãe dele e também assumiu que chegou a vestir essa roupa de pele humana e sair pela floresta no meio da madrugada. Então é realmente uma cena assim de filme de terror, só de imaginar um homem vestindo roupa de pele humana correndo de madrugada numa floresta. Também foram encontradas na casa pertences de pessoas que haviam desaparecido nas regiões da cidade, mas nunca foi encontrado o corpo das vítimas na casa. Então eles encontravam apenas algumas peles, alguns pertences das pessoas. Também foram encontrados pertences e roupas que eram de 2 caçadores da região que saíram para caçar alguns anos atrás e nunca mais retornaram. Ao ser questionado sobre todas aquelas coisas bizarras que foram encontradas na casa dele, o Ed inicialmente não cooperou com a polícia, até que ele decidiu finalmente confessar apenas os crimes contra a Bernice Warden e a Mary Hogan. E de fato, essas 2 mulheres foram confirmadas serem as únicas vítimas que o Ed realmente assassinou. Todos os outros corpos e os restos mortais que foram encontrados na casa dele eram na verdade de cemitérios que ele fazia visitas noturnas para exumar os corpos de mulheres e depois ele levava esses corpos para a casa dele. Quando o cemitério que o Ed comentava foi investigado, confirmaram que muitos túmulos tiveram seus corpos retirados das suas covas. Então realmente ele tinha mexido ali nas covas e levado os corpos para a casa dele. O Ed disse aos investigadores que entre 1947 e 1952, ele fez pelo menos 40 visitas noturnas a 3 cemitérios para exumar corpos que haviam sido enterrados recentemente. E ele disse que fez tudo isso enquanto estava em um estado confuso. Em cerca de 30 dessas visitas, ele disse que saiu da confusão enquanto estava no cemitério e deixou a sepultura em bom estado e retornou para sua casa de mãos vazias. Então ele conta que ele ficava em um estado meio de alucinação e ia para o cemitério cometer aquelas loucuras, mas em algumas vezes ele acordou no meio daquele estado psicótico e viu o que ele estava fazendo e decidiu ir embora do cemitério. Porém, ele conta que em outras ocasiões ele cavou sepulturas de mulheres de meia idade recentemente enterradas que ele achou que pareciam com a sua mãe. E ele levou os corpos delas para a casa dele, onde ele usava a pele delas para fazer todas aquelas criações macabras. Ele chegou a confessar que quando ele estava no inverno, na época do inverno fazendo muito frio, o solo ficava muito difícil de cavar e foi quando ele passou a matar por conta própria. Mas ele disse ter feito isso apenas 2 vezes, com aquelas 2 mulheres que eu citei. E o delegado, que era encarregado do caso, não suportou ver todas aquelas coisas na casa do Ed Gein, todos aqueles itens feitos de corpos humanos. E aquilo fez tão mal pro delegado que logo depois que ele investigou esse crime, ele voltou a beber. Então algumas pessoas falam que ele voltou a beber por causa dos crimes do Ed Gein, porque aquilo impressionou muito ele. E infelizmente o delegado acabou morrendo por ataque cardíaco por causa do vício da bebida. Então aquilo impressionou tanto até mesmo um delegado que tá acostumado, né, a lidar com esse tipo de coisa, com crimes, mas aquilo era tão cruel e macabro que fez mal até pro delegado e acabou resultando na morte dele por ataque cardíaco. Em 1958, o Ed foi levado à justiça e um dos questionamentos feitos no tribunal seria se ele era legalmente culpado pelos crimes, por ele não ser considerado uma pessoa capacitada de entender os seus atos. Os psiquiatras do caso confirmaram que o Ed sofria de esquizofrenia, pensamentos delirantes e de ter alucinações. E no final das contas, os médicos diziam que todos esses problemas do Ed era por causa da mãe dele, por causa do tratamento e também do relacionamento que ele recebia dela quando ela era viva. O juiz então decidiu que o Ed não era competente para assumir o crime e para pagar por isso. Então ele não foi preso, ele foi levado para uma clínica psiquiátrica hospitalar. Por causa dessa sentença, algumas pessoas ficaram revoltadas e em 30 de março de 1958, a propriedade dele ficou sem supervisão, porque ele tinha sido preso ali no hospital psiquiátrico, e por isso o terreno e a casa foram leiloadas. Mas antes mesmo disso acontecer, um incêndio misterioso veio a cobrir a casa do Ed por completo, acabando com todos os seus pertences. Quando o Ed ficou sabendo do incêndio naquele mesmo dia, ele não se importou e comentou que assim seja, tendo que aceitar o destino dele. A
cidade de Plainsfield ficou notoriamente conhecida por causa dos crimes do Ed Gein, tendo a visita de inúmeros jornalistas que buscavam contar as tragédias da cidade. Muitos que davam entrevistas sobre o assassino diziam que, na verdade, o Ed parecia ser uma pessoa calma e normal para os olhos de muitos. Toda essa história macabra, da vida real levou à criação de inúmeras histórias em livros, no cinema e também em séries de televisão baseadas nos crimes do Ed Gein. A primeira delas ocorreu em 1959, 2 anos depois da prisão do Ed. Foi escrito o livro Psicose, baseado na mente do Ed Gein e também no relacionamento perturbado que ele tinha com a mãe dele. Esse livro fez muito sucesso e no ano seguinte foi lançado, em 1960, o filme Psicose, do diretor Alfred Hitchcock. Também o filme chamado O Massacre da Serra Elétrica tinha como vilão principal o Leatherface, que foi inspirado nas ideias do Ed Gein em retirar o rosto de suas vítimas para vestir em seguida. Também é dito que o filme e o livro do Silêncio dos Inocentes teve como inspiração o Ed Gein para o personagem Buffalo Bill. Existem também outras inúmeras referências na cultura pop que fazem menção ao Ed Gein e também aos seus crimes macabros. O Edward Theodore Gein foi dado como mentalmente incapaz e levado para um hospício no estado de Wisconsin. Enquanto ele esteve detido, sua casa foi incendiada, como eu falei, e o carro que ele usava para transportar as vítimas foi vendido em 1958. Ele permaneceu no hospício até a sua morte, que ocorreu em 26 de julho de 1984, quando ele tinha 77 anos. Ele morreu de complicações respiratórias. No hospício ele era considerado uma pessoa muito calma, que não dava problemas, mas que tinha um costume muito estranho e perturbador, que era ficar encarando demais as mulheres. Seu corpo foi enterrado ao lado do da sua mãe e também do seu irmão. Há quem acredite até hoje que nem todas as vítimas do Ed Gein foram reveladas ou descobertas. Bom, pessoal, então esse é o caso de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários falando o que você achou desse caso. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo caso.